Festival Nacional de Teatro ele nasceu da necessidade de implementarmos o Teatro Fernando Torres. E isso aconteceu em 2000. Nós já havíamos trabalhado com algumas mostras, mesmo sem o teatro, e quando o teatro foi inaugurado em 2000, procurou-se criar um evento que marcasse, que trouxesse o público para mais próximo desse teatro, desse espaço. Então, nós fizemos em novembro de 2000, aniversário até de nascimento do Fernando, ator. E então, a partir disso aí, foi criando alguns projetos para fortalecer o festival. A princípio, nós começamos com 9 espetáculos, depois passamos para 10, 12, de 12 foi para 15, foi quando veio a mostra de teatro de rua também. Essa mostra de teatro de rua, a princípio, ela tirou um pouco o nosso público interno, o público do teatro, porque as pessoas achavam uma novidade os espetáculos na rua, e essas pessoas acabaram se afastando um pouco do palco, do que estava acontecendo aqui no teatro. Mas depois houve uma comunhão. O teatro de rua acaba puxando também para os espetáculos que estão vindo para o palco. Este canto se espalha numa loja. Santa Maria do Céu, Estrela da Manhã, cuida de nós, Maria do Rosário. Deixou um sinal de alegria que sustenta essas vidas. Maria do Rosário de Fátima, sem pecado concebida. É um prazer muito grande poder falar de um projeto tão exitoso quanto o Festival Nacional de Teatro de Iguaçuí. Aqui é um festival extremamente democrático, é um festival que valoriza o trabalho de grupos, né, que é uma pena que hoje já não são tantos grupos, né, no Brasil. E este festival, ele oportuniza exatamente esse trabalho de grupo. Mas o sucesso desse festival de Iguaçuí, ele se dá principalmente por causa da resistência de um grupo, que é o Gota Pó e Poeira, que eu tenho um respeito enorme. Eu conheço o Gota desde o seu princípio, quando eles estiveram
lá na minha cidade, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, em nosso festival. E desde lá nós criamos esse laço. E são 18 anos, é a maior idade de um festival de extrema importância no circuito brasileiro. É um festival que faz esse recorte do que está sendo produzido, do que está sendo dito através do teatro. E aqui, neste festival, no qual eu já venho há 12 anos, de muita coisa, do pouco que eu sei, eu aprendi aqui. Eu espero este festival sempre. Eu espero e busco e todo o meu esforço é concentrado em participar aqui em Guaçuí. Primeiro por causa dos encontros e dos reencontros. Aqui fiz grandes amigos, amigos para toda a vida e na perspectiva de construir novas amizades. De pessoas que, assim como eu, acreditam no teatro e na sua função de construção da cidadania. Aqui eu estou em casa. Eu estou em casa a partir do momento que eu saio do hotel, que eu vou numa padaria, ou que eu vou numa loja de construção comprar material para produzir os cenários, dar aquela ajeitada em tudo que precisa, para que o espetáculo esteja perfeito, para que tudo esteja em ordem. Então, nas pessoas da cidade, na educação que essas pessoas têm, da forma com que nos recebe, do cuidado que tem com a gente, que tem com os grupos, para que tudo saia perfeito, para que tudo saia da melhor forma para brindar o seu público. Esta é a função do bom teatro. Esta é a função do festival que se preocupa com o bom teatro. Então, eu só tenho a agradecer ao Festival de Guaçuí. Eu só tenho a agradecer ao Gota Poipoeira pela resistência. Não que tenha que servir de exemplo, porque como eles tem muitos no Brasil, muitos, mas por oferecer oportunidades, de também crescer. O Gota cresceu dentro desse festival, cresceu participando de outros festivais. Então, esta é a função do festival, fazer com que o artista ele cresça, com que ele queira evoluir, com que ele queira buscar a excelência. Então eu só posso desejar, primeiro parabenizar pelos 18 anos e desejar uma vida longuíssima ao Festival Nacional de Teatro de Guaçuí. Minha primeira experiência como jurado aqui, e já é a quarta vez que eu participo do festival com o meu grupo, a Companhia Ops. É um festival, assim, o que eu mais tenho carinho, eu diria assim, no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar de vários festivais no país, fora do país. E o Festival de Guaçuí ele tem uma relação diferente da cidade com os artistas, Primeiro começa pelo o grupo Gota Poipoeira, porque eles recebem a gente com um carinho que é difícil a gente ser recebido em qualquer lugar. Eles nos fazem sentir em casa. E depois a gente se sentindo em casa, artista, primeiro, quando a gente sobe num palco, tem um teatro que é muito bem cuidado, um teatro muito bonito, o que é raríssimo de se ver no Brasil, ainda mais se a gente levar para cidades do interior do nosso país. Eu venho de um estado, que é o estado de Goiás, em que essa realidade se torna ainda mais complicada nas cidades de interior. Nós temos poucos teatros que tem lá, não tem esse esmero e esse cuidado que tem. E ele só é tão bem cuidado porque existe toda essa produção do Grupo Gota e a realização do festival. O festival ele é uma verdadeira ponte de intercâmbio entre artistas do país todo. Eu acho e vejo hoje o festival como um dos mais importantes do país nesse aspecto, porque ele possibilita essa forma de debater as peças, de mostrar o trabalho, de escoar, de fazer um grande panorama do teatro brasileiro. Eu acho que a organização do festival, o Carlos e toda a organização e as curadorias de cada edição, eles fazem um verdadeiro panorama das coisas que estão acontecendo no país, Então você vê de tudo um pouco, você vê de todas as possibilidades estéticas, mas sem perder a primazia e a qualidade dos trabalhos. É diferente, a gente vai em festivais, a gente acaba assistindo bons espetáculos sim, mas aqui é uma coisa que a maioria dos espetáculos são muito bons. Isso é um diferencial para o festival. E eu tive a oportunidade de vir já, por exemplo, como ator. Eu já ganhei 2 prêmios como ator, já ganhei prêmio como diretor, já ganhei prêmio como cenógrafo.
e agora também como jurado, estar do outro lado, né, é uma relação completamente diferente, e poder contribuir com a cultura, com o desenvolvimento artístico da cidade também, né. Uma coisa que eu acho bonita é porque Iguaçuí ela se torna parte desse festival, né, ela é o pano de fundo do festival, e é uma cidade linda, é um pequeno pedaço, parece, assim, da Europa, de Portugal, da Espanha dentro do Brasil, de tão limpa, de tão organizada que ela é. As pessoas, você entra nos comércios, né, nos lugares, as pessoas, você está no festival? E já sabe, eu fui assistir. Então eles já criam uma relação com os artistas também totalmente diferente. E isso é fundamental para que ele continue existindo. E fazer arte, por exemplo, o grupo tem 34 anos, isso é uma exceção no país. Isso é uma raridade. E o festival tem 18 anos, o que torna ele ainda mais raro e ininterruptos, né? 18 anos acontecendo a duras penas, né? Às vezes com um pouco mais de verba, às vezes com muita pouca verba, mas sempre com muita qualidade, com muito carinho e dedicação. Eu acho que isso faz do festival o grande diferencial. A maioria dos grupos já voltaram, né? Então cria também uma relação, é como se sempre nós que somos artistas de médio e pequeno porte no Brasil, que não somos os artistas da mídia, né, que estão ligados à grande massa, que possuem o grande dinheiro para grandes circulações, o Festival de Iguaçuí é uma dessas portas que nos permite viajar pelo Brasil, né, que nos permite escoar a arte pelo Brasil e nos enriquece porque a gente também tem essa possibilidade de aprender trocando ideias com todo mundo. Bom, eu morava em Cachoeira de Itapemirim, que é uma cidade aqui perto, de Iguaçuí, e fazia teatro ali.
E vinha muita gente de lá para cá assistir o festival, que era sempre foi uma coisa grandiosa, um acontecimento aqui no estado. São poucos os festivais de teatro aqui no estado, então a gente vinha assistir espetáculo e ajudava alguma coisa. O Gota Pó e Poeira, que organiza o festival, é um grupo muito amigo, que abraça todo mundo, então a gente não só chega e assiste. A gente conversa, participa, auxilia em alguma coisa, todo mundo é produção nesse festival. É sempre, ao longo do tempo, bom falar desse festival, participar dele. É um festival que, como o nome diz, celebra, festeja a cidade de Iguaçuí, o artista de teatro, o teatro em si, os profissionais que estão ao redor dessas obras que são apresentadas, um produtor, um fotógrafo, um ator, um diretor. Celebra o público que vai a esse encontro, que se permite a esse encontro. É um respiro dentro do teatro que se faz hoje no país, que está há 18 anos respirando, resistindo nessa respiração, nessa vontade de querer celebrar o teatro, de querer festejar o que nós podemos dizer, porque é sempre importante dizer. E o festival dá palco, espaço, abertura para isso. É um dos poucos, se não me engano, um dos 2 ou 3 festivais que tem aqui no Espírito Santo. É o único competitivo, então uns podem falar que isso não é tão bom, a arte não é competitiva, enfim, podem ir para esse lado, eu até entendo, mas é o único que trabalha no reconhecimento, é mais do que entregar um troféu, é no reconhecer o trabalho de um ator, de um texto que foi criado, sabe, de um cenário que foi pensado para alguém. Então é reconhecer isso, entregando não só um troféu, é mais que isso. Um aplauso, é um abraço. É dizer, nossa, você está indo no caminho certo. Bom, eu conheci o Carlos Zola no ano passado, num festival de teatro em uma cidade do interior de São Paulo chamado Salto. E desde aquele momento a gente trocou informações, então ficamos amigos, foi estreitando no sentido dos interesses, né? E eu acabei sendo convidado para vir participar do 18º Festival Nacional de Teatro aqui em Iguaçuí. Bom, ter um festival que tenha essa duração, essa continuidade, ela depende que tenha atrás dela pessoas muito interessadas, muito dedicadas para que isso ocorra, porque não é fácil. E principalmente ultimamente, que a gente está vivendo uma época de muitas crises, né? Em todos os sentidos, e principalmente essa crise financeira que acaba interferindo e formando uma crise cultural. Então encontrar uma pessoa, um grupo que dê a sua força, dê o seu tempo para que isso continue, isso é fundamental. Então o Carlos, junto com toda a equipe dele, com o grupo dele, está fazendo algo que é representativo para o Brasil mesmo, porque hoje nós temos poucos festivais que têm essa abrangência que ele tem. Então, nós temos grupos que vieram de Goiás, do Rio de Janeiro, aqui mesmo do Espírito Santo, e você tem a possibilidade de ter um painel de diversidade, seja de estilo, seja de estética, onde você convive o tempo inteiro com informações diferenciadas, e isso é muito rico. Então, o povo de Iguaçuí, o estado do Espírito Santo, tem uma possibilidade única, que é ter acesso ao que está sendo produzido em outras áreas do Brasil, em outras regiões do Brasil, e de uma qualidade muito interessante, muito boa mesmo. Eu diria que a qualidade desse festival, ela mostra que ainda há esperança, porque quando você pensa que uma cidade de 30 mil habitantes consegue manter, através desses esforços sobre os quais eu falei, de manter um festival com essa qualidade, com essa diversidade e de pessoas, de origens, isso é muito rico. Então, só tenho que parabenizar o Carlos e dizer que tenha mais 18 e mais 18 e mais 18 e que continue mesmo. E que a arte no Brasil, ela tem de ter isso, persistência, 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 e a arte só tem uma evolução quando ela tem continuidade.
Então, os grupos que a gente vê aqui hoje são grupos que já têm uma vivência muito grande. O próprio grupo do qual o Carlos faz parte é um grupo que tem mais de 30 anos. Então, conseguir isso, eu diria que é um ato de guerrilha, é um ato de guerreiro. E o Carlos, junto com toda a equipe dele, está fazendo isso e propiciando para a população aqui da cidade de Iguaçuí, para a população do Espírito Santo e para os outros que vieram de fora, uma diversidade, uma possibilidade de ter contato com o que de mais recente, o que de mais contemporâneo tem sido produzido no Brasil. A minha história com o Grupo Gota, ela é de família, né? A gente gosta de estar junto, a gente gosta de participar culturalmente de tudo que acontece no nosso ambiente, aqui na cidade, né, dentro do teatro e tudo mais. Estar no Grupo Gota, para mim, é vida, né? A gente vive intensamente teatro aqui em Iguaçuí, né? E a gente gosta dessas viagens que a gente faz. E, conscientemente, vindo ao festival, né, de teatro de Iguaçuí, 18 anos, é muita felicidade. Eu nunca imaginei estar vivendo esse momento de estar no 18º Festival de Teatro de Iguaçuí, assim como nunca tinha imaginado entrar no Grupo Gota Poipoeira, né? Então é tudo no susto para mim. 18 anos, não tem felicidade maior do que estar vivendo essa história toda, né? O nosso grupo ficando de maior idade, 34 anos, e o festival também tendo a maior idade, que é 18 anos. Então, é vida, é família, é Gota Poipoeira. Não tem coisa melhor do que isso, não. É viver a arte. E a arte, para mim, é Gota Poipoeira, né? E vamos de festival, e vamos viver para sempre, né? Essa história linda que a gente tem com o teatro aqui em Iguaçuí. Hoje eu acredito que o festival, nesses 18 anos, tenha amadurecido e crescido muito, porque virou uma referência, a princípio era uma referência da região, né, da nossa região aqui do sul do estado, da região do Caparaó, de Minas e Espírito Santo, e também um pouco do Rio de Janeiro, e depois foi ganhando dimensão. Ele foi ganhando a importância de estar no cenário brasileiro, de mostrar bons trabalhos, de ter uma preocupação de dar uma logística aos grupos, de ter um trabalho de qualidade. A organização do festival, ela acaba privilegiando essa diversidade, que é uma diversidade de linguagens, uma diversidade de estados, uma necessidade de estar integrando, trazendo espetáculos que falem, né, que comunguem diversas linguagens. Então, eu acredito hoje que o festival, nesses 18 anos, esse amadurecimento, ele conseguiu fazer com que alguns grupos circulassem depois em outros estados através desses contatos que nasceram em Iguaçuí. Alguns ganharam uma projeção nacional, porque a referência daqui faz com que eles também circulem, né, e levem para os seus estados as premiações, os intercâmbios, as indicações, e acaba fazendo que a cidade, o município, o festival seja reconhecido, seja valorizado. Então eu vejo o Festival de Teatro de Iguaçuí hoje como um grande encontro da cultura, um grande encontro das artes cênicas, que possibilita mais intercâmbio, mais fortalecimento das linguagens e também, né, essa criação de novas amizades, né? Além de sermos técnicos, artistas ou burocratas do fazer teatral dentro do festival, a maioria que vem aqui acaba sendo amigo. Então cria laços de amizades e uma grande rede, não só de teatro, mas rede de afetividade. Isso é o que importa para a gente, que as pessoas venham, gostem e voltem.